Análise psicológica de Boa Noite Pum Pum, finalmente. Oi, eu sou Marina, sou psicóloga, e esse mangá ele é dividido em 7 volumes. Porém, é uma história muito complexa, tem muitas camadas, e por isso eu decidi fazer uma série de vídeos aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre o volume 1 e o 2, tá até o contrário aqui. O 1 e o 2. Lembrando que tem muitos gatilhos, tá? É um mangá para maiores de 18 anos. Nesses primeiros volumes, o Pum Pum, ele tem entre 14 anos, mais ou menos. E ele é um adolescente com sintomas depressivos. Acontece vários episódios de violência doméstica envolvendo o pai dele e a mãe dele, até que acontece uma briga bem grave. O pai dele até finge que entraram ladrões na casa dele, mas o Pum Pum, no fundo, ele sabe a verdade. E nesse episódio, a mãe dele acaba tendo que ser hospitalizada, porque realmente ela se machuca gravemente. A mãe dele fica uns dias no hospital e nesse meio tempo ele fica com o tio dele. E o pai dele recebe uma ordem de restrição, onde ele não pode nem chegar perto da mãe dele. E aí, o Pum Pum, ele fica num sentimento muito conflituoso, porque ele sente falta do pai, porém ele sabe que o pai não é uma boa pessoa. E o pai começa a enviar algumas cartas pra ele, só que nessas cartas, o pai conta da vida dele e não pergunta em nenhum momento sobre o Pum Pum. Ele percebe que o pai dele é um grande egoísta. E a mãe do Pum Pum, ela também tem sintomas depressivos, muitos, ela fuma muito, ela tem problemas com bebidas, e no tempo que ela fica no hospital, ela tenta suicídio. Eles explicam pro Pum Pum e fazem parecer que foi só um acidente, que ela acabou caindo da escada, sabe aquelas escadas de emergência que fica do lado de fora dos prédios? Fazem parecer um acidente, quando na verdade ela estava tentando sim se jogar de lá. É bem horrível esse episódio de violência doméstica, porque vai a polícia até a casa dele, ele fica respondendo perguntas sobre o que aconteceu, e ele se vê como um pássaro, né? Isso é uma característica desse mangá. Ele vê não só ele, como os familiares dele. Esse aqui é o tio dele, o Denara, ou Denara, uma coisa assim. Não me lembro como que se pronuncia. Por que ele se vê como um pássaro e vê a família dele toda como pássaros? Porque ele se sente anormal, deslocado, diferente. Ele sente que ele não se encaixa nesse mundo. Mesmo que em alguns diálogos aqui nele na escola, ele com os amigos dele, a gente consegue perceber que ele é um menino dentro dos padrões de beleza. Ele é considerado bonito pela sociedade. Ele tá vivendo essa grande tristeza, a vida dele tá mudando muito depois que o pai dele saiu de casa e aconteceu tudo isso. O tio dele tá cuidando dele, então o tio passa a morar com eles. A rotina dele toda muda. Só que ele conhece a Aiko, que é uma menina que ela também tem problemas com a família dela, e por isso eles acabam se identificando e criando um vínculo, uma amizade muito forte. Porque ela também se sente tão deslocada quanto o Pum Pum. E aí ela tem esse grande sonho de ter um amor na vida, né, de fugir, de viver um grande romance, uma coisa bem adolescente, assim, menina adolescente, apaixonada. E eles marcam de viajar, de fugir, só que o Pum Pum não vai. Por medo, porque ele não quer abandonar a mãe, enfim, ele não vai, deixa a Aiko lá esperando. E aí ele se afasta completamente dela, achando que magoou profundamente os sentimentos dela. Ele nem chega a conversar e explicar pra ela, ele não consegue expressar os sentimentos dele pra ninguém. E aí ele resolve simplesmente se afastar, eles param de se falar. O Pum Pum, ele se sente muito solitário, e esse mangá aborda alguns temas bem importantes sobre a adolescência, como esse sentimento de estranheza, a descoberta da sexualidade. O volume 2 já vai falar um pouquinho sobre outros personagens que eu acho super interessante. Vai contar a história do tio dele, porque que o tio dele também é amargurado. O tio dele é visto assim como vagabundo, sabe, que não tem emprego, mas aqui a gente vai descobrir o porquê. Esse volume 2 também fala sobre os amigos ali do Pum Pum, os conhecidos dele na escola. Inclusive, a história sobre o tio do Pum Pum, o Onodeira, é muito interessante. Eu posso gravar um vídeo aqui só sobre ele. O que marca o volume 2 é o conflito que o Pum Pum entra com sua própria consciência. Porque a Aiko começa a namorar um veterano lá do badminton, eu acho. Um super atleta, assim, super popular. Só que o Pum Pum, ele se torna amigo desse veterano e ele acaba admitindo, ele não quer mentir, né? Que ele já foi apaixonado pela Aiko, e o veterano percebe que a Aiko também era apaixonada por ele. O veterano faz tipo uma aposta que se ele ganhar ali o torneio, a Aiko vai ser dele. Só que ele perde esse torneio e o Pum Pum fica se sentindo asqueroso, sabe? Ele se sente horrível. Porque ele não quer ser feliz às custas dos outros de maneira nenhuma. Ele fica se sentindo uma pessoa horrível. E o Pum Pum, ele não se acha merecedor da felicidade. Ele está sempre colocando os sentimentos dos outros acima dos dele.
E no final desse segundo volume, o tio do Pum Pum desaparece, o Pum Pum entra numa depressão bem grave, num estado depressivo bem preocupante. E aí a gente começa a perceber, né? Eu comecei a perceber alguns sintomas de esquizofrenia nele. Porque ele tem uma figura de Deus. E esse Deus, às vezes, ele chama, ele pede conselho, etc. Só que os conselhos desse Deus aí, dessa figura desse homem, não são conselhos bons. Por exemplo, ele diz, não, você tem que correr atrás da Aiko. Você tem que acabar com esse veterano mesmo. São conselhos, assim, um pouquinho malvados. E ele fica incentivando o Pum Pum a passar a perna nos outros. E ele começa a aparecer sem ser chamado pelo Pum Pum. E o Pum Pum tem algumas crises, assim, que parecem até crises psicóticas. Porque tá essa figura desse homem gritando no ouvido dele. Ele deitado na cama chorando, gritando também. É bem triste. Então é isso, vamos ver os próximos volumes. Eu não li eles ainda, tá? Eu li só o 1 e o 2, porque como eu falei, é um mangá bem denso, sabe? A gente tem que ir mastigando, tem que ir digerindo aos poucos. É uma história muito complexa, que reflete várias realidades, às vezes até de pessoas que a gente conhece. É isso, vamos conversar aí nos comentários e até o próximo vídeo.